tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a minha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Aos teus pés é tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, eis-me aqui. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar nesse momento. Começar esse culto dizendo que nós nos rendemos aos pés do Senhor. Abra seu coração, faça desse momento um momento de louvor e de adoração seu, pessoal. Vou declarar a Ti, somente a Ti, Senhor. A Ti eu vou amar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a
louvamos e agradecemos o Teu nome, Senhor. Com os nossos corações contritos, declaramos: eis-me aqui. Usa-nos da maneira que Tu queres. Fala aos nossos corações nessa manhã. Traz a paz que só a Tua presença pode trazer. Acalma o coração daquele que entrou aqui agitado, angustiado. Livra, Senhor, todas as opressões, todas as dores. Derrama a Tua graça sobre cada coração, sobre cada vida aqui nesta manhã. Te agradecemos e louvamos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Em Apocalipse 7, no versículo 9 e 10, diz assim: depois disso, olhei, e eis que diante de mim havia uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeiras nas mãos. Eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Você pode dar um aleluia? Graças a Deus por isso. Nós temos um Deus acima de tudo, acima de qualquer problema. E é o que nós vamos continuar cantando, declarando, louvando ao nome do nosso Senhor.
Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Só Ele é digno dessas palmas, só Ele é digno do nosso louvor. E como é bom, né? Se vocês sentem, dá uma satisfação assim, né, de poder cantar. Só tu és santo, só tu és digno, só tu és tremendo. Graças a Deus por isso. E depois que a gente faz esse louvor assim individual, quero te convidar a você cumprimentar a pessoa que está ao seu lado, atrás de você. Vamos fazer aquele louvor no coletivo agora, sair do seu lugar, abençoar a vida da pessoa, a vida do seu irmão, da sua irmã. E vamos juntos declarar: eu amo a sua casa, Senhor. Vou me oferecer pra tua casa.
Olha que maravilha. Uma oportunidade de a gente trabalhar isso aqui que a gente cantou. Um lugar de comunhão. Famílias, amigos. Então, se você ainda não fez a sua reserva, eu acho que o Renan está ali atrás, reservando, né? Hã? Ah, tá lá embaixo. Então você pode procurar o Renan ou a Soninha. Hoje tem churrascão, gente, para fechar esse mês enorme de março, né? Março foi um mês muito extenso. André? Olá, igreja, bom dia. Cláudio, se puder colocar, por favor. Quando o Cláudio coloca ali, vou trazer algumas informações parciais, né? Do primeiro formas que a gente respondeu, do primeiro momento que a gente esteve ali para pensar a questão da educação cristã. A gente está em processo ainda. Tem um segundo formas que ainda está em andamento, que a gente está pensando sobre a perspectiva do ensino e aprendizagem aqui da igreja. Então, quero agradecer as 14 pessoas que já responderam formas. Se você tem alguma dificuldade, não tem problema com tecnologia. Esse form está impresso, está na secretaria da igreja. Se você quiser também, a gente preenche junto, né? Teve uma irmã que me procurou, falou assim: André, eu tenho dificuldade não só com tecnologia, também preciso que alguém auxilie no processo de responder ali. Então a gente vai sentar hoje, depois do culto, eu e a irmã, a gente vai preencher juntos ali. Então, se você tem qualquer dificuldade, conversa comigo, né? Manda mensagem no privado, depois do culto eu estou aqui, vai ter almoço hoje, vai ter bastante tempo para fazer isso. Mas é um momento importante, eu preciso muito que a igreja participe, porque é a cara da igreja que precisa estar ali nesse projeto, tá? Então, o fundamento da educação cristã são informações parciais, né? A gente não terminou, está em processo de construção, mas é isso que a gente pensou juntos, hein? Qual é o fundamento da educação cristã da IBMM? A base fundamental da educação cristã da IBMM é a Bíblia, a Palavra de Deus. Reconhecida como alicerce, manual de fé e conduta, o ensino é sustentado pela fé em Jesus Cristo como único Salvador e centro de toda a doutrina e prática cristã. Passa, por favor, o Gabriel Cláudio, né? Isso. E aí são 5 pilares da educação cristã que a gente pensou junto, né? A primeira é a cosmovisão bíblica e o propósito da revelação. A Bíblia é vista como guia essencial para entender a vida e o mundo, oferecendo uma cosmovisão cristã que revela o plano de Deus, a natureza humana e princípios para uma vida justa. Deus quis se revelar para restaurar a comunhão com a humanidade, demonstrar seu amor e cuidar das pessoas ao caminho guiar as pessoas no caminho da salvação em Cristo, permitindo que a criação conheça o seu Criador. Pode passar, por favor. O segundo pilar é o diálogo e relacionamento de fé cristã, né? O relacionamento entre os membros da igreja deve ser amorosos, intencionais, discipuladores, de profunda comunhão, refletindo a unidade do corpo de Cristo. Caminhar junto na fé significa apoiar-se mutuamente, compartilhar experiências de vida, buscar o crescimento espiritual em conjunto, edificar uns aos outros no amor e cuidado. Pode passar, por favor. Isso. O terceiro pilar é a ética cristã, viver segundo a vontade de Deus. As escolhas e atitudes de cristão são guiadas principalmente pela Bíblia, que serve como manual de fonte de princípios. O Espírito Santo também é fundamental, falando aos corações e dando entendimento ali. O exemplo e o caráter de Cristo, pautados no amor de Deus, são a base para discernir o que é certo e do errado. Quarto pilar é o serviço ministerial em prol do reino. O cristão deve servir a igreja e as pessoas ao redor com amor, dedicação e humildade, utilizando seus dons e talentos para a obra de Deus. Colocar o reino de Deus em prática significa viver valores divinos, justiça, amor e misericórdia. Compartilhar o evangelho e servir ao próximo, tanto dentro quanto fora da igreja, buscando sempre a glória de Deus e não engrandecimento próprio. Pode passar, por favor. O quinto e último pilar, cuidar bem, né? Isso. Cuidar bem dos recursos que Deus nos deu, que é a mordomia e o mandato cultural, né? Cuidar bem dos recursos que Deus nos deu envolve reconhecer que tudo pertence a Ele e deve ser usado para a sua glória. Isso manifesta através da sabedoria, fidelidade na gestão do tempo, dinheiro, talentos, relacionamentos, priorizando o que é importante para Deus, agindo com generosidade e buscando discernimento em oração na palavra para fazer diferença no mundo. A gente vai para os 2 últimos, né? O penúltimo é o propósito. Qual é o propósito da educação cristã na IBMM? O objetivo principal do ensino cristão na igreja é levar as pessoas à maturidade da fé e ao amadurecimento espiritual, formando discípulos que conheçam a Deus verdadeiramente e vivam a obediência à sua vontade.
Espera-se que aprendam a palavra de Deus, apliquem seus princípios no dia a dia, aprofundem seu relacionamento com Jesus e se tornem testemunhas vivos do Evangelho, servindo e impactando o mundo. Por último, qual é o contexto da educação cristã para a IBMM? A educação cristã da IBMM se encaixa no contexto da comunidade, do bairro como luz, esperança e direcionamento, buscando alcançar todos sem acepção de pessoas. Ela visa fortalecer os convertidos e atrair os não convertidos, adaptando-se às necessidades e desafios locais. Isso é feito através de ensino, serviço, evangelismo, ações sociais e oferecendo um espaço de menor formalidade para aprender sobre Deus, criar amizades com o objetivo de gerar cristãos fundamentados e prontos para defender sua fé e impactar a sociedade. Foi extenso, né? Mas pelo menos agora a gente tem uma proposta de educação cristã para a igreja. Então qualquer pessoa que chegue ou você queira apresentar, qual é a base da educação cristã da IBMM? Então a gente está construindo aqui juntos. Olha que interessante, isso não vem de mim, não vem dos pastores da igreja, isso vem de cada um de vocês que respondeu no fórum, tá? Então a gente está construindo, está ficando muito legal, está ficando lindo, maravilhoso. E a gente, ao final, até novembro, tem a proposta de ter o projeto educacional da IBMM em mãos. Mais uma informação rápida, só para terminar. Hoje, às 17 horas, né, convidei todos os professores, porque a gente tem uma proposta de construir revistas que atendam às necessidades da igreja, né, as classes da igreja. Então, hoje, todos os professores da IBMM fiz o convite, né, estão convidados às 17 horas, a gente vai estar se reunindo aqui para pensar isso juntos, né? O pastor já está ciente, o pastor Samir está ciente, participando, integrado em tudo. Então a gente vai construir, estejam orando pelo ensino bíblico da igreja, porque isso é fundamental, isso torna a gente mais maduro, isso torna a gente mais preparado. Hoje na escola dominical aqui com os adultos a gente viu que muitas profecias são dadas, né, profetadas são dadas, mas se a gente não tiver alicerçado na palavra de Deus, a gente vai sucumbir. Então, a educação cristã forte significa ter cristãos fortes, cristãos mais unidos, como que a gente está pensando esse ano para vocês, tá? Graças a Deus. E hoje, 6h30, teremos o nosso culto da noite, dirigido pelos nossos adolescentes. Cadê o Uhul? Dirigido pelos adolescentes, tocado pelos adolescentes, pregado por um adolescente. Então, não falte. Traga adolescentes, tragam jovens. Vamos incentivar pessoas que estão próximas a nós para estar aqui hoje, 6h30. Amém? Cadê as crianças mais lindas aqui da IBMM? Venham aqui à frente, crianças. Ai, eu vi até um susto que eu falei assim, cadê as crianças mais lindas? Aí a Stephanie veio correndo assim. Vem aqui pra gente orar. Semana que vem é o primeiro domingo de abril. Que isso, gente? E o que nós temos no primeiro domingo de abril? Páscoa. Nós teremos o nosso culto cantado de Páscoa, que as crianças também vão participar. Elas estão ensaiando e já estão todas afinadas, não são? Você já sabe a música, não sabe? Você sabe a música? Como assim não lembra, gente? A gente combinou que se tinha que falar que sabe. Então a gente vai relembrar hoje lá embaixo, né? Vou pedir para que o Vamos orar, né, para que Deus toque no coração dessas crianças. Antônia, vem aqui, Antônia. Participar aqui com a gente? Tá com vergonha? Tio Bruno, vou chamar aqui o tio Bruno para orar pelas crianças. Vamos orar, irmãos. Deus Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por esta manhã. Deus, obrigado por cada vida destas crianças aqui na tua casa, Senhor. Senhor, abençoa e dá a palavra àqueles professores que com elas estarão nas suas salinhas nesse momento, que elas possam aprender, Pai, nesta manhã mais de Ti, e que elas possam entender a cada dia e crescer em sabedoria na tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus.
Obrigado pela tua igreja, pela tua casa. Ah, Pai, Senhor, leva nos corações dos teus membros que a gente está em campanha para aquele ar-condicionado de cada salinha dessa, Senhor. Que elas possam ter mais conforto e assim ter mais sabedoria, mais aprendizado do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem levantado a tua igreja do Maracanã neste local aqui. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Ali na porta, ó, tia Luísa, tio Davi também já desceu junto com vocês. Pastor Carlos. Pastor Carlos desceu. Momento missionário. Tem um vídeo aí separado do momento missionário. Pode soltar aí, pode. Quando chegamos na Nigéria, não estávamos apenas entrando em um outro país. Estávamos pisando em um território marcado pela dor, mas também pela coragem e por uma fé que não se rende. Logo no primeiro dia encontramos uma igreja pobre, perseguida, simples, mas quando o louvor começou, tudo mudou. Havia alegria, havia dança, havia glória. Naquele lugar entendemos que a perseguição pode atingir casas, mas não consegue aprisionar um coração cheio do Espírito Santo. Depois seguimos para Jos, na zona de conflito ao norte do país, uma terra ferida por décadas de assassinatos, sequestros, ataques e vilarejos destruídos. Ali, fomos recebidos pelo profeta Eliseu, um muçulmano convertido, marcado por ameaças. Já tentaram matá-lo 11 vezes, mas ele segue sustentado pela coragem do Evangelho. Na igreja nigeriana, vimos um povo orando como nunca antes. Não era uma oração formal, era um clamor, era guerra espiritual, era dependência total de Deus. Nos dias seguintes, passamos por estradas perigosas, servimos em igrejas locais, seminários, acampamentos de refugiados, e estivemos perto da dor de famílias que perderam tudo por causa de Cristo. Vimos de perto o sofrimento de cristãos perseguidos nigerianos. Ouvimos as suas histórias de luto, medo e deslocamento, mas também vimos a perseverança dos santos. Deus seja louvado por sua igreja na Nigéria. Ela permanece apesar da dor. Ministramos até mesmo em uma igreja secreta, formada por muçulmanos convertidos da etnia Hausa. Deus está trabalhando até no meio de terroristas. Por fim, ali encontramos o pastor Fidelis, que havia passado 104 dias sequestrado. Pudemos participar de sua libertação e servi-lo agora em pessoa. Oramos com ele, choramos com ele, e na manhã seguinte, vimos Deus realizar um milagre, recebendo a notícia da libertação de sua irmã e sogra, que ainda estavam em cativeiro. Entregamos ajuda, encorajamos pastores, servimos refugiados, abraçamos mulheres marcadas pela violência, e em cada lugar a mesma mensagem ecoada diante dos nossos olhos. A Igreja de Cristo continua viva. Voltamos da Nigéria diferentes. Voltamos da Nigéria quebrantados, com a fé renovada. Porque vimos uma igreja perseguida, mais viva, ferida, mais alegre, provada pelo fogo, mais cheia de fé. E saímos de lá com uma convicção de que jamais nos esqueceremos. Nenhuma força das trevas pode parar um povo que decidiu permanecer fiel a Jesus. Bom dia, igreja. Queria encerrar hoje, o culto de missões mundiais, mas elas continuam, E esse pastor Melo, ele é de Portugal, e fez essa viagem até a África, até a Nigéria, e para a gente ver uma realidade tão distante da gente, mas o quanto que o Evangelho está sendo propagado. Eu fico emocionada de ver esse tipo de trabalho. Nós não podemos ir hoje, quem sabe, um dia, mas nós podemos orar, nós podemos ofertar, nós podemos estar sempre lembrando desse trabalho e apoiando, porque é com muita luta. E a gente vê que muçulmanos estão
se convertendo, né? Na Vila Minha Pátria, em São Paulo, também tem acontecido isso. Marliette, até, assim, nossa pregadora, já teve essa experiência de trabalhar com refugiados, né? Pessoas que vêm de guerra. Então, é um trabalho que exalta o nome do Senhor e que nós podemos estar sempre orando. E eu queria pedir ao pastor Selmi para vir aqui orar por esse trabalho que o pastor Homero tem desenvolvido lá em Portugal e também lá na Nigéria. Antes de orar, gostaria que vocês se levantassem e olhassem para esses bancos vazios. Pedro, o povo na Nigéria está sendo massacrado e as pessoas estão perdendo a sua liberdade para adorar o Senhor. No Oriente Médio, pessoas sendo perseguidas. Na América Latina, aqui, pessoas sendo perseguidas. Lembro que estava aqui na época da pandemia, em que a igreja chorava, falando assim: quando nós poderemos nos reunir de novo? Eu confesso, como pastor, que a gente possa orar e nos questionarmos e convidar fulano. Aquele banco estava vazio. O que está acontecendo? Nós não somos como o pessoal da Nigéria que busca espaço, que é perseguido. Nós temos toda a liberdade para adorar o Senhor. Mas o que tem ocupado o nosso coração? Quando a gente fala aqui de missões, eu acho lindo isso aqui. Não sei se o pessoal lembra, semana passada aqui estava caindo. O irmão ficou incomodado com isso. Passou aqui a semana toda, Paulo, para refazer isso aqui. Refazer missões. Talvez muitos de nós, da Igreja Batista Missionária do Maracanã, membros dessa igreja, estamos como aquelas letras de domingo passado. Fragilizados, tortos, caídos. Que eu e você possamos ser como Paulo Belo, de restaurar não só a palavra missão, mas o significado de missões. Querido, eu quero fazer um apelo a essa igreja, que durante toda a semana a gente venha levantar um clamor pelo despertamento da nossa igreja. Nossa igreja, eu converso com os colegas, ela tem um ponto estratégico aqui. E é muito triste ver pessoas que poderiam estar aqui conosco. Não estão. Quem me conhece sabe que eu sou muito favorável a sair, ficar, passear, viajar. Sou um cara que estou dentro disso tudo. Mas o que nós temos priorizado? Quando a gente fala aqui, porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. É mais do que um jogo. Isso precisa ser uma realidade na nossa vida. Como diz o texto, como ouvirão se não há quem pregue? Como vamos anunciar, como vamos completar a missão, se muitos de nós colocamos os nossos eventos à frente do nosso chamado? Nós não estamos como na Nigéria, mas um dia a Nigéria poderá chegar a nós. O que nós temos feito? É uma reflexão e é um clamor que toda a igreja se reúna, ore
WhatsApp: fulano, cadê você? Estou sentindo a sua volta, a sua falta. Vamos completar a missão. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, glorificado, exaltado é o teu santo e excelso nome, Senhor. Meu Pai, muito obrigado pelo seu povo que está aqui nessa manhã, Senhor, reunidos, Senhor, para proclamar a tua palavra, Senhor, e sermos alimentados por ti, Senhor. Ó Pai, que haja um despertamento espiritual na tua igreja, Senhor. Nesse domingo, ó Pai, que estamos encerrando a campanha de missões, Senhor, mundiais. Não que estamos encerrando missões, mas estamos encerrando nesse momento a campanha efetiva, Senhor. Desperta, Senhor, a tua igreja, Senhor. Desperta, ó Pai, em nome de Jesus, aqueles que têm adormecido, Senhor. Aqueles que têm buscado outras coisas em primeiro lugar do que o teu reino, Senhor. Ó Pai, que haja um despertamento espiritual na tua igreja, Senhor. Que nós possamos completar a missão, Senhor, a começar aqui, na Igreja Batista Missionária do Maracanã. Senhor, que nós possamos completar a tua missão, Senhor, de comunhão, de unidade, Senhor, de partilha, Pai, de anunciar o teu santo nome, Senhor, para que haja transformação de vidas, ó Pai, aqui nessa localidade, Senhor. Ó Pai, queremos começar a completar a missão a partir daqui do nosso bairro, Senhor, a partir daqui da nossa igreja, Senhor. Pai de amor e de infinita bondade, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor, desperta a tua igreja, Senhor, desperta cada um de nós para proclamarmos a missão. A ti e somente a ti seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Podem se assentar. Nesse momento nós vamos fazer o nosso momento de dedicação, dízimos, ofertas. Se você tem motivo de gratidão, você pode se colocar aqui à frente, que o pastor vai estar orando, e vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor com o cântico de missões mundiais, que diz: a nossa missão é levar o amor, seja perto, longe, para quem for. Às vezes a gente precisa falar para alguém que está do nosso lado no trabalho, para um vizinho. É a nossa missão, é o nosso ID.
certeza é que o Filho em breve voltará. A Ele glória, honra e louvor. Nesse momento vamos estar orando. Queria chamar aqui o Dagoberto também para vir para cá. O Dagoberto vai estar operando sábado, né? Vai estar tirando a vesícula, não é isso? Vai estar operando a vesícula, né? Que seja... Tira para cá porque o pessoal quer conhecer. Eu estou falando aqui, pessoal, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Vem para cá. E é uma alegria muito grande. Hoje a Ana Carolina, primeiro veio a vovó da Antônia, veio aqui primeiro, trouxe a netinha, e a netinha foi, trouxe a mamãe, e se Deus quiser depois virá o papai. Irmão mais velho, ó, que maravilha. A Dona Lândia aí anunciando missões. Cadê a Djanira? Djanira também está fazendo aniversário. Vem cá, por isso que ela está tão elegante hoje. Ela sabia que nós íamos chamá-la. É o Frajola e a Pipiu. Não posso perder a piada, né, gente? É o câmera. Vamos orar, agradecer ao pastor Carlos também. Semana que vem, domingo, sábado, completa 45 anos de casado. Glaucinte está lá embaixo, né? Está lá embaixo. Que maravilha. 45 anos de casado. Ele tem mais tempo de casado que eu tenho de vida. Então nada. Vem para cá, minhas irmãs. Vem para cá. O que voltou para Jesus 49 anos. Gente, eu estava conversando na vigília com a Natália. Vamos ter um dia só de testemunhos, né? A irmã Eliane tem muitos testemunhos, né? A gente vai ter um dia assim só de contar as bênçãos, né? Falar daquilo que Deus faz no nosso meio, né? Como é que está, Clóvis? Está ótimo, graças a Deus. Vamos ficar de pé nesse momento, vamos estender as nossas mãos e orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, queremos colocar cada vida aqui diante do Senhor. Queremos, ó Pai, agradecer pela sua graça, Senhor, sobre a vida da irmã Eliane, Senhor, em que ela teve a grata satisfação de ver o seu filho voltar para ser batismo, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu não és um Deus que está tão ocupado, Senhor, com tantas coisas, que não ouça as nossas mais singelas, Senhor, mais humildes petições, Senhor. O Senhor ouve, recolhe cada uma delas, Senhor, de acordo com a sua soberana vontade. O Senhor executa isso nas nossas vidas, Senhor. Esteja abençoando a vida da Michele, da Cida, da Tânia, Senhor, da Maria Emília, da Eliane, do Dagoberto, pastor Carlos, de Janira, Senhor, e Enoque, e de toda a tua igreja, Senhor. Ó Pai, queremos colocar a vida nesse momento do Dagoberto diante do Senhor. Queira passar por essa cirurgia, Senhor. Ó Pai, que seja o Senhor operando, Senhor, que os médicos sejam tão somente um instrumento usado pelo Senhor para a cura total do seu filho, Senhor. Que ele possa sentir a tua doce presença, Senhor, em todo momento da sua vida, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, para o aniversário da tua filha de Janira, Senhor. Ó Pai, que o Senhor esteja derramando sobre ela graça, paz, saúde, Senhor. Ela que não mede esforços, ó Pai, diante de tanta luta, diante de tanta dificuldade, Senhor, de estar aqui presente, Senhor. Como foi na vigília de sexta-feira, Senhor, ela cheia de dor, Senhor, mas entendeu que era importante estar aqui, Senhor, e se desloca de tão longe para estar aqui, ó Pai, compartilhando com os irmãos, Senhor. Emília, Senhor, Eliane, Senhor, com os seus joelhos machucados, Senhor, doloridos, Senhor, no tratamento, estava aqui na sexta-feira, Senhor, para contar e testemunhar da tua palavra, Senhor. Ó Pai, reacende essa chama nos nossos corações, Senhor.
Que nós possamos, ó Pai, como disse, eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ó Pai. Senhor, obedecer é melhor do que sacrificar, Senhor. Ó Pai, nós queremos uma igreja santa, Senhor. Uma igreja pura, Senhor. Uma igreja imaculada, Senhor. Uma igreja que deseja, ó Pai, compartilhar do seu amor. Faz isso no nosso meio, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque esse amor, esse compartilhar é testemunhado na vida do pastor Carlos e da Dalciede, Senhor, que são 45 anos de casado, Pai. Senhor, que um marco, Pai, porque diante das diversidades da vida, Senhor, diante das agruras, Senhor, diante dos desafios, ó Pai, eles não desistem, Senhor. Eles estão juntos, ó Pai, fazendo aquilo que Tu ensina, Senhor, suportando uns aos outros no amor de Jesus Cristo, Senhor. Diante de uma sociedade que diz que a família está falida, Senhor, eis aí a prova cabal, Senhor, de que quando Tu está no nosso meio, Senhor, o Senhor restaura as nossas forças, Senhor. Ó Pai, esteja derramando sabedoria sobre o pastor Carlos, Senhor, na autoridade como patriarca da família, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, dando a ele sabedoria, Senhor, na condução dos seus filhos e da sua esposa, Senhor. Ó Pai, muito obrigado pela dedicação doce da Tua filha, Senhor, da Dalciede, sobre esse casamento, Senhor. Nos momentos difíceis, Senhor, foi aquela voz mansa e pacificadora, Senhor, que tem mantido e mantém esse casamento firme e alicerçado na rocha que é Jesus Cristo, Senhor. Esteja abençoando a Michele aqui também, ó Pai. Derrama sobre ela a sua paz, a sua glória, Senhor. E muito obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor. Ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria e capacidade vinda do Senhor para administrar, Senhor, com prudência, Senhor, os bens que os seus filhos colocam diante do Senhor. Que eles sejam, Pai, para completar a missão, Senhor. Que eles sejam para anunciar que Jesus Cristo reina, Senhor, e que Ele voltará, Pai. Nos abençoe e nos guarde, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ali para o pastor Carlos, para a Dalciede. Vou fazer uma coisa, pastor Carlos, Dalciede. Fala para a Dalciede que gosta de manjar com ameixa. 45 anos vai ter, ó. Eles são vizinhos, né? Ó. Quer costelinha também, Hã? Costelinha? Ele faz costela? Ó, tá falando que sábado o almoço vai ser na casa do pastor Carlos. Ó, tô perguntando se tem mais um apartamento lá, tem mais gente que não mora lá. Quero convidar a Rosana, né, para apresentar a Mariette. Mariette, eu não sei se ela ainda é membro aqui da igreja. Né? É nossa. Vem cá, nossa missionária. E vamos nesse momento, a Rosana vai estar orando pela Sara, filha da Marlete. A Marlete vai subir aqui para pregar no público, mas está com a filha internada. A graça de Deus é isso, gente. Nós não olhamos as circunstâncias, nós olhamos para o alto. Né? Imagina como é que está o coração dessa mamãe. Essa foto eu já vi. Isso aqui não foi lá na Nigéria não, tá, gente? Isso aqui foi lá no hospital. Né? Vamos orar então pela vida da Sara. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós pedimos a cura da Sara, Senhor. Ó Pai, que o Senhor use, Senhor, as medicações, Senhor, os médicos, ó Pai, para estar cuidando da tua serva, Senhor. E nesse momento em que a tua filha Mariette, Senhor, está trazendo a tua palavra, Senhor. Ó Pai, que seja o Senhor, ó Pai, falando através dela, Senhor, porque emocionalmente, Senhor, muitas vezes nós subimos no púlpito, Senhor, e não temos a menor condição, mas é a tua graça que nos sustenta, Senhor. É o teu poder, Senhor, é o teu fluir, Senhor,
que fala através de nós, Senhor. Usa, Senhor, a Mariette com autoridade, Senhor, com poder, Senhor, para ministrar a Tua palavra nessa manhã. Oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Maria. Bom dia. De forma muito especial tocar no teu coração, porque eu tenho certeza que Ele vai tocar. Senhor, eu quero te agradecer por estar aqui. Obrigada porque Tu és a cura para nós. Tu és aquele, Senhor, que reina sobre nós. Então, nessa manhã eu peço o governo do Teu Espírito sobre a minha mente, para que eu possa concatenar todos os textos, tudo que o Senhor colocou no meu coração, para apresentar para eles. Porque no final de tudo isso, Senhor, o desejo maior do meu coração é que essa igreja continue fazendo multiplicação, para que todos esses lugares sejam preenchidos e a gente possa enviar as pessoas para as nações e para onde o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Gênesis 1, eu vou ler Gênesis 1 até o 12, que diz assim, ó: a criação dos céus e da terra, e de tudo o que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde, manhã e o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas abaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, e conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. O que Deus fez lá no jardim? O que Ele pôs no jardim? Árvores que davam frutos, ok? E os frutos vieram. Então vamos lá. Aí, o tema da campanha de missões mundiais porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. Apocalipse 22, 2, ok? Aí a gente vai lá para Apocalipse 22, 2 e diz assim: no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Vamos lá. Nós vamos passar por um breve panorama bíblico, de Gênesis até Apocalipse, ok? Muitas vezes a gente ouve falar de eternidade a eternidade. A eternidade não tem começo e não tem fim, mas 3 pessoas formavam a eternidade: Jesus, Deus e o Espírito Santo.
Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, decidiram começar a criação e a partir desse momento começou a contar o tempo como conhecemos hoje, com o presente, o passado e o futuro. Deus orientou a serem fecundos, multiplicar e povoar a terra. Mas Deus deu uma ordem para que eles não comessem da árvore de conhecimento do bem e do mal. E aconteceu que a mulher comeu e deu para Adão, e daí então houve a queda da humanidade. Ela passou a se chamar Eva e tiveram Caim e Abel. Caim mata Abel e passa a ser exilado. Houve então a promessa da redenção. Uma promessa que está em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Por volta de 2400 a.C. acontece o dilúvio, a terra estava corrompida, à vista de terra e cheia de violência, porque todo ser vivente havia se corrompido. Só a família de Noé salvou-se, o resto, tudo foi destruído. 2091 a.C. a 1876 a.C., Abraão nasce e em 2166 e 2091 Abraão viaja para Canaã. Deus faz uma promessa a Abraão: farei de você um grande povo. Em 2066 a.C. nasce Isaac, em 2006 nasce Jacó e Esaú, fruto da promessa. Jacó foge para Harã em 1929, esta foi a era dos patriarcas. Em 1876 até 1446, do Egito às Campinas de Moabe, a gente vê que no Egito o povo sofria nas mãos de Faraó por causa da escravidão. Em 1526, Moisés é salvo pela filha do Faraó e vive como príncipe. Ele descobre que não é egípcio, mas sim hebreu. Mata um escravo egípcio e foge para o deserto. Lá casa, tem filhos e volta a libertar os egípcios. Em 1446 a.C. acontece a saída do Egito. Em 1445, em meia jornada do deserto, Deus entrega os 10 mandamentos e orientações acerca do tabernáculo. Daí a gente vai para o pacto da segunda geração. Em 1406 a.C., Moisés morre. Da terra prometida ao cativeiro babilônico, que 1406 a.C. até 586 a.C. Em 1406 a.C., temos a conquista de Canaã, liderados por Josué, tomaram a terra prometida por Deus após a saída do Egito e 40 anos no deserto. Depois temos o período dos juízes, que vai de 1376 a.C. até 1705. O povo vivia num ciclo de pecado. Houve vários juízos e o último, Samuel. Nesse período, uma moabita cheia de lealdade, ela é escolhida para seguir a Deus e trouxe redenção para o seu povo. Isto faz uma das ancestrais de Davi e parte da linhagem de Jesus. Eu sei que muitos de nós muitas vezes não gostamos de cronologia bíblica. Mas quando eu estava orando e pedindo a Deus uma palavra para trazer para nós, o Senhor me falou assim: fale sobre isso. Em 1050 a.C., temos o reino unificado. Nesse período, vemos a monarquia de Israel formada quando as 12 tribos se uniram sob um único rei, começando por Saul, seguido por Davi e Salomão. Saul fez o que era mal perante o Senhor. Davi tinha um coração quebrantado e se arrependia dos seus erros. Salomão, um idólatra, e se afastou de Deus. Em 966 a.C., Salomão constrói o templo. Em 930 a.C., temos o reino dividido com a ascensão ao poder do filho de Salomão, Roboão. Vieram então os profetas antes do reino ser dividido, e depois o reino foi dividido entre norte e sul. Norte Israel, sul Judá. Em 722 a.C., o reino do norte de Israel foi conquistado pelo Império Assírio, resultando na queda da sua capital Samaria. Em 605 a.C., houve a primeira deportação no reino do sul.
Daniel é levado cativo. Em 597 a.C., houve a segunda deportação do Reino do Sul. O rei Joaquim se rendeu às forças babilônicas. Em 586 ocorre a queda de Jerusalém, o exílio e pós-exílio. Em 586 a.C. até 430 a.C., 539 a.C., está associado ao fim do cativeiro, quando o Império Babilônico foi conquistado pelos persas, marcando o término de 70 anos de cativeiro, profetizados por Jeremias. Em 539 a.C., Ciro emitiu um decreto, o edito. Em 539, houve o primeiro retorno, que foi liderado por Sesbazar. Em 516 a.C., reconstrução do templo finalizada após o exílio babilônico. Em 458 a.C., o segundo retorno foi liderado por Esdras. Em 455 e 45 a.C., o terceiro retorno foi liderado por Neemias. Ainda em 446 a.C., temos Malaquias. Ele profetizou no período pós-exílico, exortando o povo de Israel a retomar a fidelidade e anunciando a vinda do Messias. O período intertestamentário de 430 a.C. até 1 d.C. veio um período de silêncio dos profetas, mas Deus não abandonou o seu povo. Em 330 a.C., a Grécia foi derrotada pelos medo-persas. A Grécia derrotou o Império Persa durante as guerras médicas no século V a.C. Foram uma série de conflitos entre as cidades-estados. Em 166 a.C., vimos a história dos Macabeus, que foi uma família de sacerdotes liderados por seus Matatias e seus filhos contra o Império Seleucida para reprimir a religião judaica. 146 a.C., Roma derrota a Grécia por meio de sua superioridade militar e diplomacia agressiva, vida e ministério de Jesus. Um ano depois de Cristo até 33 depois de Cristo. Do 1 depois de Cristo, temos o nascimento de Jesus, que aconteceu em Belém, após um anjo chamado Gabriel ter aparecido a Maria, anunciando que ela conceberia pelo Espírito Santo. 30 depois de Cristo, temos o início do ministério de Jesus, que se inicia com seu batismo no Rio Jordão e termina em Jerusalém. Abrange seu ensino, milagres e a formação dos seus discípulos, focando no reino de Deus e na vida plena. 33 depois de Cristo, vemos a morte e a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo e o nascimento da igreja em 33 até 70 depois de Cristo. 33 depois de Cristo, temos o cumprimento da promessa, o Pentecostes. Aí vem o nascimento da igreja, a divulgação das boas novas, a conversão de Saulo, a caminho na estrada de Damasco, passando a ser chamado Paulo. De 47 a 49 depois de Cristo, vem as viagens missionárias. Primeira viagem missionária de Paulo, ele vai para Antioquia. 49 depois de Cristo a 50 veio o Concílio de Jerusalém, que foi uma reunião crucial na liderança cristã primitiva descrita em Atos dos Apóstolos. De 49 a 51 depois de Cristo, temos a segunda viagem de Paulo, que foi marcada pela separação de Barnabé devido a uma discordância em levar João Marcos. De 51 a 57, a terceira viagem missionária. Seu foco principal foi fortalecer as igrejas existentes, enfrentou muitas oposições em Éfeso, mas deu grande testemunho. De 60 a 62 depois de Cristo, tem a primeira prisão de Paulo em Roma, constituída em prisão domiciliar, porque ele apelou para César. Em 66 e em 64 depois de Cristo, o incêndio de Roma, perseguição aos cristãos. Estamos finalizando. 64 depois de Cristo, o incêndio da Roma foi causado por Nero, mas ele colocou culpa dos cristãos, como sempre. 68 depois de Cristo, morte de Paulo e Pedro. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e Paulo foi decapitado. 70 depois de Cristo, cerco e destruição de Jerusalém. Foi um evento militar romano, resultando na destruição da cidade e do segundo templo. Estamos chegando no Apocalipse, onde temos o tema de Junta de Missões Mundiais. Aí, 100 anos depois de Cristo, fim da apostólica, é marcada pela morte do último apóstolo, que é João. E por fim, temos a volta de Jesus.
sabemos e temos a certeza e esperança de que estaremos com Ele. Então vamos lá. Quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando assim: Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou trazer? E nós rapidamente fizemos uma viagem dentro desse panorama bíblico, desde a criação até a eternidade. Então, de eternidade a eternidade, a gente tem uma promessa da vinda do Messias, e ele voltará para nos buscar. Amém? E aí eu te pergunto, esse mês foi um mês de missões. Qual tem sido o chamado que Deus tem feito para o teu coração? Qual é a tua porção dentro daquilo que Deus tem para nós, como seus filhos, como Igreja Batista Missionária do Maracanã? Todos nós aqui somos missionários. Existem várias formas da gente multiplicar e frutificar no reino de Deus. Nessa manhã, a gente não vai falar em nenhum momento sobre finanças. Mas eu vou te lançar uma pergunta. O que é que você acha que é necessário para você frutificar e multiplicar dentro da sua igreja e fora dessas 4 paredes, daqui para as nações? Vamos lá. O que é que nós precisamos? O que nós precisamos para a gente frutificar e multiplicar em missões? Ir. Então tá. Nós precisamos de um posicionamento, que é ir. Ok? Vamos lá. O que mais? Oração. Porque sem oração não conseguimos construir nada, nem no mundo natural e nem no espiritual, ok? Tudo que é gerado no espiritual começa através da oração. Vamos lá. O que mais? Evangelizar, nós está dentro de falar, anunciar, propagar, até que todos o ouçam e todos o adorem. Ok? O que mais? Preparação. Como que pode ser essa preparação? Conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra. Eu estava sentada ali e eu fiquei impactada com o posicionamento da igreja. Vocês sabiam que para nós multiplicarmos e nós frutificarmos, nós precisamos fazer a educação acontecer dentro das nossas igrejas? Eu quase pulei ali. O maior sonho do meu coração era trazer da Universidade das Nações, que eu já falei sobre isso aqui, que é uma universidade que a Jocum tem. Para quem não me conhece, e eu não me apresentei, eu sou Mariette, né? Eu sou Mariette, eu sou educadora cristã, eu sou missionária da Jocum, eu trabalho com educação há muitos anos, e o meu maior sonho era fazer com que nós tivéssemos uma escola onde eu pudesse treinar professores brasileiros para trabalhar com crianças estrangeiras, ou treinar professores para trabalhar dentro das igrejas, dentro de qualquer comunidade cristã, dentro de uma cosmovisão bíblica de educação. E esse ano, Deus me concedeu o privilégio de estar dirigindo essa escola. No dia 19 de janeiro deste ano, nós começamos essa escola lá em Curitiba. Esta é a última semana, temos 10 professores da escola Aprender e Viver. Nessa escola nós temos 189 crianças, temos 39 professores, uma parte são CLT e outra parte são missionários, voluntários de tempo integral.
ok? E nós estamos treinando esses professores. E eu fiquei felicíssima de saber que vocês têm como propósito trabalhar, treinar, ensinar, multiplicar o número de professores para que a gente possa fazer com que o nome de Jesus seja conhecido de eternidade a eternidade. Vocês sabem que quando me convidaram para ser líder dessa escola, ou diretora dessa escola, pela Jocum em Curitiba, eu fui orar e perguntei para Deus: Deus, como é que eu vou liderar uma escola dessa, a nível nacional e internacional, se eu nunca liderei nada dentro de Jocum? Sabe o que Deus falou para mim? Se debruce na minha palavra. Eu fui estudar a palavra. De Gênesis até Apocalipse. E Deus falou comigo que tudo que eu precisava estava na palavra. Uma igreja que se multiplica, uma igreja que cresce, uma igreja que se torna inabalável, é a igreja que lê a palavra, estuda a palavra, ora, anda em unidade, servem juntos e caminham num só propósito. Missões é isso, gente. Vocês fazem missões todos os dias. O que mais a gente precisa para fazer com que o ID de Jesus aconteça? Amor. Precisamos de amor. Porque se você não tiver amor, você não tem empatia nem compaixão para orar. Você mesmo nem sente a dor do outro que está do outro lado do mundo, passando pelo que estão passando, muitos. Ou até mesmo do nosso lado, ou aqui. Se nós não tivermos o amor que a palavra de Deus diz, que é para nós vivermos, a gente não sai do canto. O que a gente precisa mais? Essa árvore, ela precisa ficar cheia de frutos. Ela precisa ficar muito bonita, porque ela é bonita. Precisamos de renúncias. Mas o que seriam essas renúncias? As renúncias são o meu eu morrer para mim mesma, para que ele possa viver e reinar em mim. Porque quando o nosso eu morre, quando a nossa própria vontade morre, o governo de Deus passa a liderar a nossa mente, o nosso coração, e a gente passa a servi-lo. Ok? O que mais que a gente precisa? É porque daqui eu não estou ouvindo direito. Serviço, ou seja, servir. É verdade. Vocês sabiam que uma das coisas que mais os pastores enfrentam dentro das suas igrejas é a ausência de pessoas que tenham um coração pronto para servir? Isso é muito sério, gente. A gente vai muitas vezes na igreja, nas igrejas, nós levamos equipes, nós vamos para outros países, a gente mobiliza pessoas, mobiliza várias coisas. Quando a gente chega nas comunidades locais, a gente encontra pessoas com resistência para servir, porque elas não concordam, porque aquela visão não é a visão que ela tem. Então, se a visão não foi dada para mim, eu não tenho por que ajudar o outro. A gente encontra esse tipo de realidade. Então, o servir, gente, começa primeiro aqui dentro, ó, no coração.
Quando, independente do que eu sou chamada para fazer, o meu coração se inclina e eu sirvo. Por exemplo, digamos que nós estamos aqui, certo? E não tem ninguém aqui. Vai ter culto à noite. E eu chego e vejo que os bancos estão desalinhados, a igreja está com papel no chão, porque teve vários cultos, e aí eu passo e simplesmente não faço nada, ok? Existem vários perfis, mas tem uma outra pessoa, digamos, vou dar o nome da Rosana. Ela chega e ela entende que isso aqui não é para estar nesse lugar. E aí, sem que ninguém esteja vendo, ela vai e faz esse serviço. E serve. Certo? Então, há desprendimento. Para você fazer missões, você precisa entender, quando você diz o seu sim para o Senhor, você não está dizendo para Ele o que você vai querer fazer. Você pode se deparar com desafios que você não esperava. Mas se o teu coração estiver inclinado para a obediência, você vai somar. E esses bancos aqui, eles vão encher mais e mais. O sentimento que eu tenho é que, eu acho que é a terceira vez que eu venho falar no culto de missões. Cada vez que eu venho, eu percebo que os bancos estão mais cheios. Ou seja, o Eterno, a Trindade, que começou lá na eternidade e que já conhecia e sabia todas as coisas, tem feito multiplicação nessa igreja. Glória a Deus por isso. E eu creio que eu virei em outros momentos, viverei para ver isso. Essa igreja sendo multiplicadora, em nome de Jesus. Vamos lá. O que mais nós precisamos para multiplicarmos? Amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo. Como é que eu posso amar o meu próximo? Servindo, cuidando. Mas amar ao próximo também não é muitas vezes aceitar aquela pessoa que é alguém que a gente não tem facilidade de lidar com ela, que é uma pessoa desafiosa. Eu tenho entendido cada vez mais que servir ao próximo é me despojar de mim mesma para que Jesus reine nas minhas vontades, no meu intelecto, nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Peça para que o Senhor reine em você. O que a gente precisa mais para fazer multiplicação? Compaixão. Pode repetir? Compaixão. Compaixão. Nós precisamos ter compaixão uns para com os outros. Nós precisamos nos mobilizar para que o reino de Deus possa ser multiplicado, para que o evangelho possa ser pregado, não só aqui, mas aqui para as nações. O que a gente precisa mais? Resiliência. A gente precisa ter resiliência. Diante das dificuldades, a gente precisa buscar em Deus forças para suportar e ser surpreendido pela ação do Espírito Santo em forma de milagres, de curas, de provisões e de manifestação do Espírito dele. Amém? Então, assim, eu quero pedir que passem agora, rapidinho. Tem os vídeos que eu quero mostrar para vocês.
Porque a proposta é te incentivar a você fazer missões nos dons que Deus te deu. Certo? Isso foi a abertura da nossa escola. Esse é o nosso líder, o Ed. Pode... Somos 10 professores da escola. Essa foi uma aula sobre contação de histórias. Como contar histórias para as crianças nas igrejas, nos evangelismos. A Maitula Puaer é minha líder na Nova Zelândia. Ela é responsável por toda a parte da Ásia e do Pacífico. Ela deu aula para nós sobre o professor que Deus pode usar em sala de aula. O Danny Disler, ele é um artista musical, ele é cantor, trabalha com crianças, ele é esposa, a Rafaela Disler. Nós temos pastoras que estão fazendo essa escola. FE, Fundamentos em Educação. O tema que Deus nos deu foi multiplicando o ensino. Quando eu sentei ali e vi a igreja falando sobre a multiplicação, eu fiquei pensando assim, que vocês possam multiplicar o reino de Deus através da educação, através do testemunho, através daquilo que Deus tem chamado vocês a multiplicarem. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada pelas orações, por tudo que Deus tem feito na vida de vocês. E eu quero orar e encerrar, ok? Senhor, eu quero te agradecer nesse momento, Deus, por essa manhã, por essa igreja, por tudo que o Senhor tem feito, por esse sonho que o Senhor tem posto no coração da igreja, Senhor. Eu oro para que o Senhor traga professores com o coração inclinado, Senhor, para alcançar o coração das crianças, para alcançar, Senhor, o coração uns dos outros. Que eles, ao estudarem a palavra, Senhor, eles se deleitem, eles tenham revelação de quem o Senhor é e o que o Senhor pretende fazer nessa igreja e através dessa igreja, nesse bairro e no nosso estado, Senhor, em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço pela vida do pastor Selmi, Senhor, pela Rosanete, por todos os pastores presentes, pelos líderes, por cada pessoa, Senhor, pelas crianças. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor tem restaurado a sorte dessa igreja. O Senhor tem feito coisas novas. O Senhor tem trazido caminhos novos para que eles possam andar naquilo que o Senhor tem proposto para o coração deles. Em nome de Jesus. Obrigada pela oportunidade. Vamos ficar de pé, igreja? Pode
foram abençoados por essa palavra? Vamos jogar assim, ó. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos, nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Nós não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Seguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Declare com força. Caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vamos declarar: a perseguição não parou a igreja. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare mais uma vez que a perseguição não parou e nem parará. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A igreja declara. Não caminhamos Suas palmas. pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de Obrigado, Mariette, que Deus te abençoe. Vamos ter o nosso almoço lá embaixo. Lembrando que logo mais, às 17 horas, professores, temos nosso encontro aqui com o professor André. 18h30, temos o nosso culto, como é o quinto domingo, direcionado todo ele para os adolescentes, tá bom? Procure almoçar aqui, não leve a quentinha não, vamos bater um papo aqui. Ana Carolina, Ana Carolina, Kátia,
Muito bem-vinda, tá bom? Deus abençoe o senhor lá atrás também. É a primeira vez não, né? Segunda já, né? Deus abençoe a todos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo e a santa comunhão do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja, tirando de dentro de nós, Senhor, tudo aquilo que está impedindo, Senhor, o fluir do Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, retira tudo aquilo que está pesando, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, toda a artimanha de Satanás sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Ó Pai, que nós possamos exalar o cheiro suave do Espírito Santo, Senhor. Que nada, Senhor, venha nos separar do Teu amor, Senhor. Ó Pai, que aquilo que de verdade venha a nos mover seja a Tua presença, Senhor. Ó Pai, restaura, Senhor, a alegria do Teu povo, Senhor. Esteja, Senhor, trabalhando nos lares de cada um, Senhor. Esteja, ó Pai, dissipando as dúvidas, Senhor. Esteja, ó Pai, ministrando o Seu amor, a Sua graça e o Seu poder, porque nada para a igreja do Senhor. Nós estamos de pé, não pelo aquilo que às vezes nós não vemos, Senhor, mas nós estamos de pé pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Ó Pai, que nós possamos estar unidos, Senhor, voluntários, Senhor, que nós possamos nos permitir, ó Pai, ser inundados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, recolha nessa hora toda lágrima, Senhor, toda dor, todo medo, que nós possamos viver a alegria da Tua salvação. Em nome de Jesus, amém. E agora, com propriedade, vamos cantar essa música com propriedade, sabendo que nada para a igreja de Jesus. De verdade. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, não vamos parar de crescer. Para. Gente, vocês sabem que o Espírito Santo de Deus está aqui? O que está trazendo tristeza? Gente, eu estou aqui, estou olhando. O que está trazendo tristeza no coração de Deus? Jesus vive, reina, Ele voltará. O inferno não pode prevalecer. A gente não pode falar isso de qualquer maneira. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. O próximo, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Nada nos separará do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem a dor, nem a angústia. Receba esse nome de Jesus. Se permita, de verdade, igreja, ser trabalhado por isso. Continua ali, por favor, mais uma estrofe. Pressionados, mas não desanimados. O que está te desanimando, igreja?
perplexos por muitas coisas que estamos vendo. Mas saiba que nós não somos desamparados, porque Jesus reina e vive. Ele está aqui. A graça dele nos basta. Por isso, estamos de pé. Você crê nisso? Você crê de verdade? Então vamos cantar só essa estrofe. Vamos lá. Vamos sair para a nossa confraternização.